Alléluia. Amen. Et ok, sans plus tarder, Sem mais tardar, oremos a Deus, Seigneur Dieu des armées, Deus dos exércitos. Kolo tolingi toyoka liloba na yo. Senhor, queremos ouvir a tua palavra. Topusi na présence na yo. Nos achegamos à tua presença. Makomi elobi na ngai, A escritura me diz: obengaki Moïse chamaste Moisés akende loba pona peuple na yo. para ir falar para o seu povo. Moïse alobi na kokoka te. Moisés disse: não vou conseguir. Moïse alobi akokoka te. Moisés disse: não vai conseguir Et pona koloba liboso a peuple na para yo. falar diante do teu povo. Oh, Moïse azo comprendre. Moisés está a entender Et pona koloba liboso a peuple na para yo. falar no meio do teu povo Ezali facilité. não é fácil. Kasi nkolo lobi na ye. Mas o Senhor falou para ele: Nazotinda Aaron. estou a enviar o Arão. Eye akozala molobeli na Ele yo. vai ser aquele que vai falar por você. Or Aaron O Arão azo représenter molimo mo está a sens. representar o Espírito Santo. Kolo na sengi molimo na yo. Senhor, eu peço o teu Espírito Ngai na loba te. que eu não falo. Soki nga na koloba, Senhor, vou falar. peuple na yo ekokufa. O teu povo vai morrer. Kasi soki yo koloba nzambe, Mas se o Senhor vai falar, Deus, libota na yo o ekobikisa. teu povo vai receber a salvação. Yango wana nkolo loba, Por isso o Senhor fala, libota na yo ezwa o bomoi. teu povo para receber a vida. Na kombo na Yesu, Em nome de Jesus. fongola boyebi ya libota na yo. Abra o conhecimento do teu Parce que povo. makomi elobi na ngai, Porque a palavra está mon me peuple dizendo: périt par la manque de o meu connaissance. povo destrói-se por Or falta la de conhecimento. connaissance, O conhecimento yango nde ezopesa bomoi. é que está a dar a vida. Or la connaissance, O conhecimento c'est la parole de Dieu. é a palavra de Deus. Kolopesa maîtrise, Senhor, dê a paz, compréhension, compreensão ya maloba na yo. da tua palavra Likola libota na yo. em frente do teu Na povo. kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Tobeteli nzambe wana Bate maboko. palma para a glória de Beta Deus. maboko pona lokumu na Bate nzambe. palma para a honra e glória do nosso Deus. Yoke tovandi bisika tozali. Toma teu assento em nome de Jesus. Napesi merci epai na nzambe. Digo obrigado a Deus. E nzambe oyo apesi biso lisusu mokolo na lelo. Deus que nos deu mais uma vez este dia. E nzambe oyo asangisi biso lisusu. E este Deus que nos uniu neste lugar. Nzambe oyo asali biso grâce. Deus que fez a sua graça. E nazopesa lisusu merci Estou a dizer também obrigado epai na basali na nzambe. aos servos de Deus. Nzambe apambola bino. Que Deus os abençoe. Pe nazopesa lisusu merci. Também estou a dar muito obrigado E na yo ozakati na a senesika você oyo. que está aqui neste lugar. Nakanzi yango koloba amen. Pensei que você vai dizer amém. Alléluia. Amém. Na yo ozwaki invitation. Você recebeu o convite. Oye katikati na sika oyo. Vieste neste lugar. Nzambe apambola yo. Que Deus abençoe você. Ya ok, tozolobela temi moko ya motuya. Estamos a falar sobre um tema muito importante. Nalingi ozala attentive. Eu quero que você esteja atento Ya kolanda maloba na nzambe. de seguir a palavra de Deus. Parce que tozo comprendre mingi Estamos a entender muito na kati na eklesia. dentro da igreja. E soki toyembi, Se nós cantarmos, tobini, dançarmos, tosali nyonso, fazermos tudo, makanisi na biso ezobunga. o nosso pensamento está a se Tango perder. ezokoma tango ya liloba na nzambe. Quando está chegando o momento da palavra de E Deus, okomona bato bazokoma distrait. as pessoas estão a se distrair. Bato bazosimba te. As pessoas não estão a segurar Oyo ezali maloba na nzambe. aquilo que é a palavra de Deus. Bien aimé ngina bisa yo. Bem amado, quero te dizer, Liloba na nzambe. a palavra de Deus, E yango nde eza bomoi. ela é que é a vida. Towiti kolobela temi moko pendant semaine mobimba. Durante a semana falamos sobre um tema Oyo ezali les villes de refuge. que é a cidade do refúgio. E mboka pe esika ya kobombama. Um lugar onde a pessoa precisa esconder. Esika ya kobatama. Um lugar de se infiltrar para se esconder. E tolobeli yango pendant semaine mobimba. Falamos durante toda a semana. Tolobeli makambo ya kitoko makasi. Falamos de coisas muito lindas e bonitas. Malheureusement yo ozalaki te. Mas, infelizmente, você não estava. C'est pour cela ndeko na ngai. Por isso, meu irmão, Tolinga mingi oyo eza banseignement. vamos amar os ensinamentos. Parce que banseignement Porque os ensinamentos yango ekolisa mwana nzambe. é que dá crescimento ao Filho de E Deus. totalaki Nós vimos oyo ezalaki marche ya peuple d'Israël. que era a marcha, o andamento do povo de Israel. Tomonaki eloko ezalaki sorti. Vimos o que era a saída, Oyo ezalaki kobima que era a sua ya saída peuple do d'Israël. povo de Israel, E pe ezalaki arrivé. e aquilo que era a chegada. E tokomprenaki ke Nós entendemos ezali marche oyo ya biso bana na nzambe. é a caminhada de todo filho de lolenge ni Deus. mwana nzambe akoki kotambola na bomoi na Como é ye. que o filho de Deus deve andar na sua vida? Kobima
A sua na saída Egypte do Egito eza kobima na kati ya mokili, é sair no mundo, kobima na kati na mabe, sair no mal, kotika misala mabe, deixar as coisas do mal ekotambola. e andar. Tomonaki eloko ya mibale Nós vimos a segunda oyo coisa, ezalaki mer rouge. que era o mar O vermelho. mer rouge Mar vermelho, tokomprenaki eza bateme. nós entendemos que é o batismo. Et troisièmement, E a terceira coisa, tokomona montagne ya Sinaï. nós vimos a montanha de Et Sinai. montagne ya Sinaï Montanha de Sinai ezalaki nde enseignement. era o ensinamento. Nakozonga mingi te. Não vou voltar muito. Nangi na faire comprendre kwa place. Quero te fazer entender isso. Parce que na Sinaï, No Sinai, esika peuple azalaki enseigné. onde o povo foi ensinado, Oh, ezosenga mwana nzambe é necessário todo filho de oyo Deus abimi na mokili, que saiu do mundo, atiki mokili, deixou o mundo, azwi baptême. recebeu o Il batismo. faut azala na Ele enseignement. deve ser ensinado. Il faut azala enseigner. Ele deve ser ensinado. Parce que soki oza enseigné te, Porque se você não receber o ensinamento, bakokosa yo. você será mentido. Bakokosa yo. Vão mentir você. Ndenge tozomona lelo, Como estamos a ver ebele hoje. bazokosama Muitos estão sendo mentidos parce que porque bazangi enseignement. não têm ensinamento. Bakopakola mafuta, Vão te colocar azeites, bazopakola bamungwa, vão te colocar sales, bazokango basinga. vão te amarrar fios. Manque ya enseignement. Falta de conhecimento. Nzamba pambola yo. Que Deus abençoe você. Nakozonga vuma mingi te. Não vou voltar muito. Et vendredi, E na sexta-feira, tolobiaki si la ville de refuge. falamos sobre a cidade do refúgio. Tomonaki mwasi oyo ya ndumba. Vimos uma mulher prostituta. Mwasi oyo ya ndumba Uma mulher prostituta. oyo bazoya na ye pa na Que Yesu. estão ali trazer até Jesus. Balobi mwasi oyo bakangi ye na ekobo. Dizendo que essa mulher apanharam no adultério. Bakangi ye na ekobo Apanharam ela em adultério. selon la loi de Moïse. Segundo a lei de Moisés, Esengi fale é necessário balapide ye. ser apedrejada. Hallelujah. Amém. Mais babosani ke Mas se esqueceram Nzambe apesaki mobeko. que quando Deus deu a Na lei, bokanga na nombre 35. lá em Números 35, Na verset nango 6. no versículo 6, Kolo azoloba na o Israel. Senhor está a dizer a Na Israel, bamboka na kopesa bino. na cidade que eu vou vos dar, Bokoza mboka moko wana. vão receber uma cidade. Ekozala soki moto abomi moto. Se uma pessoa matar outro, E moto wana akokima na mboka wana. essa pessoa vai fugir naquela cidade E mpona kokende kobombama. para ir se refugiar, se esconder. E kuna ekozala na souverain sacrificateur. Lá vai existir o sumo sacerdote. Mutu wana kozala wana pendant vie na ye mobimba. Essa pessoa estará lá todo o seu E tempo de vida. moto wana E essa pessoa akobima kaka soki souverain sacrificateur akufi nde akomi libre. só vai sair daquela cidade quando o sumo sacerdote morrer. E tokomprenaki ke Nós entendemos. etango bazoya na mwasi epa na Yesu. Quando estão trazendo aquela mulher prostituta até Jesus, Or Jésus, Jesus, c'est lui qui est l'homme, ele é o le homem, souverain o sacrificateur, sumo sacerdote, les villes de refuge. a cidade de refúgio. Moyen mwasi oyo akufa eza te. Aquela mulher não poderia morrer. Tomozomonaki comment que Jésus, Nós vimos como Jesus il faut akufa tinha que pour morrer mwasi oyo azala libre. para essa mulher ser Et livre. cette femme-là, Essa mulher c'est l'église. é a igreja. Alléluia. Amém. Nzamba pambola yo. Que Deus abençoe você. Lelo tozolobela ville de refuge. Hoje estamos a falar sobre a cidade de refúgio Tozolobela un homme prudent. e vamos falar de um homem prudente. Alléluia. Amém. Toyaka na ba Bible. Começa a trazer Bíblia. Towuti ba église oye mbangu. Saímos nos cultos da manhã. O viesse aza na o culto Bíblia da tombola tarde. Bíblia na ye. Quem tem sua Bíblia, levanta. Tombola a Bíblia. Levanta a tua Bíblia. Kotombola loboko te tombola. Não Bíblia. levanta a mão, levanta a Bíblia. Tombola kaye. Levanta o teu caderno. É bom na ndako na Nzambe. É muito bom na casa de Deus Komema Bible, levar a Bíblia, komema kaye levar caderno, parce que toza ba yekoli. porque nós somos discípulos. Tango tozoya na ndako na Nzambe, Quando estamos a vir à casa de Deus, tozokoya koyekola. estamos a vir aprender. Alors ezosenga fo komaka. É necessário você escrever. Nyonso aza na telefone atombola telefone. Quem tem telefone, levanta o telefone. Bongo ndeko posomba Bible okoka te. Para comprar a Bíblia não está conseguindo. Posomba Bible okoka te. Para comprar a Bíblia não está conseguindo comprar. Alléluia. Amém. Tozolobela l'homme prudent. Estamos a falar sobre o homem prudente. L'homme prudent. Homem prudente. Bien-aimé. Bem amado. Tozolobela ville de refuge. Estamos a falar sobre a cidade de refúgio. Esika nini moto akoki kokima. Onde a pessoa pode fugir. Esika nini moto akoki kobomba. Onde a pessoa pode se esconder. Ebele na bato lelo. Muitas das pessoas hoje Bazokende obomba na bakisi. estão aí se esconder na feitiçaria. Bazokende obomba na bakisi. Estão se esconder na feitiçaria. Mozokende komibomba Outros estão a se esconder na basinga loketo. nos fios que estão sendo amarrados. Alobi singa na ngai. É desse que esse meu fio Yango nde eza protection na é a ngai. minha proteção. Singa na ngai. Esse meu fio Yango nde batelaka é ngai. que me protege. Alléluia.
Amen. misusu bazokende komibatela Outros têm se esconder, ko se réfugie na mbongo. se refugiar no dinheiro. Abinga naza na mbongo na nga. Diz, eu tenho o meu dinheiro. Naza na mbongo na nga. Tenho o meu dinheiro Mbongo na nga ekobatela e o nga. meu dinheiro vai me proteger. Haleluya. Amém. Mususu Outro azokomibatela está a se proteger, aza kotia likia na ye está a colocar sua esperança na bote na ye. na sua boniteza. Abinga naza na kitoko. Diz, eu sou lindo, sou linda. Abinga naza kitoko. Diz, eu sou muito lindo. Donc kitoko na ye A beleza dele yango eza refuge na ye. é o refúgio dele. Haleluya. Amém. Abinga naza kitoko. Disse, eu sou lindo. Nzambe asalanga kitoko. Deus me fez bem. Kitoko na ngai E a minha beleza yango nde ekobomba nga. é que vai me guardar. Yango nde ekobatela É ngai. que vai me proteger. Misusu Outros bazo se réfugier estão a se na refugiar bachef de famille. nos chefes de família. Na bachef de famille. Nos chefes de Abi família. biso Disse, nós, chef de famille na biso o chefe da nossa família, abatelaka biso. ele nos guarda. Abombaka biso. Ele nos esconde. Tozalaka bien Nós somos bem mpona chef de famille na biso. por causa do nosso chefe de família. Haleluya. Amém. Abi biso refuge na biso. Se o nosso refúgio, Soki problème likambo ezali se há algum problema, chef de famille na biso. o nosso chefe de família. Mosusu pe Outro também atie elikia colocou sua esperança, refuge na ye o seu epai ya refúgio baboti na ye. nos seus pais. Refuge ne pa baboti na O ye. seu refúgio está nos seus pais, E place mosusu te não outro lugar. alobi baboti na ngai. Disse os meus pais, E place nga nakimelaka onde eu ando a soki fugir. naza na pasi, Se eu tenho problema, soki naza na nzala, se eu tenho fome, soki nazangi, se eu não tenho, baboti na ngai. os meus pais. Haleluya. Amém. Ville de refuge. A cidade de refúgio. Haleluya. Amém. Sikoyo nangi natuna yo motuna. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Yo ozo se refugie wapi? Onde é que você está a se refugiar? Yo ozo refugie wapi? Estás a fugir aonde? Haleluya. Amém. Motuna yo ozo se refugie. É uma pergunta. Onde é que você está a se refugiar? L'homme prudent O homem prudente tozwi makomi pega a Sagrada Escritura. na mokanda na proverbe. Provérbios. Bien-aimé, Bem amado. Nzambe atie nyonso na kati ya Bible. Deus colocou tudo dentro da Bíblia. Nalobaka eloko ntango nyonso. Sempre falo isso. Nzambe atie makambo nyonso na kati ya Bible. Deus colocou todas as coisas dentro da Soki Bíblia. tozoteya liloba na Nzambe, Se estamos a pregar a palavra de Deus, nyonso tu tudo tokokuta yango na kati ya Bible. vamos encontrar na Bíblia. Exemple, Um exemplo, tokokuta yango na Bible. vamos encontrar na Bíblia. Ba explication Explicações, tokokuta yango na kati ya Bible. vamos encontrar dentro da Bible Bíblia. ezali interprété na yango A moko. Bíblia se interpreta por ela mesma. Haleluya. Amém. enoke nakoki kotelema wana te ya vi na ngai. Não posso estar aqui de pé a te pregar a minha vida. Parce que aujourd'hui Porque hoje, eza na bato ebele muitas pessoas, basali na Nzambe ebele muitos servos de ntango Deus, atelemi quando se colocam em abandi pé, koteya vi na ye começa a pregar a sua ke vida. ngai natambola Que eu andei 52 pays 52 ngai países. naza na bana 15 Eu tenho 15 ngai nazalaki filhos. kolata makasi Eu vestia ngai muito. nazalaki na mituka Eu tinha carros. bien-aimé ekopesa bomoi te Meu amado, não vai te dar a ekopesa vida. nango vi te Não vai mais dar or uma la vida. vie Mas a ezali vida kaka na kati ya Bible. está simplesmente dentro da Bíblia. Alléluia. Amém. C'est pour cela biso bana Nzambe Por isso, nós, filhos de Deus, il faut totangaka Bible. devemos ler a Il Bíblia. faut tozatanga sur elongi ya Bible. Devemos estar sempre Et atentos ntango na Bíblia. tozotanga makomi Quando estamos a ler as Escrituras, il faut comprendre que devemos entender nyonso to ekomama tudo que está escrito na kati ya makomi dentro das Escrituras. et yo il faut mona Yesu Masihi. Você precisa ver Jesus. Il faut mona elongi ya Jésus. Você precisa ver a cara de Oh, Jesus. lelo Hoje, soki otangi makomi se você lê a Escritura, omoni elongi ya kimbangu ver a cara de otangi makomi Kimbangu, malamu te. não é a Escritura Soki sagrada. otangi makomi Se você lê a Escritura omoni sagrada, elongi ya tata onda vê a cara de Tata Onda, otangi makomi malamu você te. não lê a Escritura Soki sagrada bem. otangi makomi Se você lê a Escritura, omoni elongi ya Nunes encontrar a cara de Nunes, otangi makomi malamu você te. não leu muito Mais bem. ntango tozotanga makomi Mas quando estamos a ler a faut Escritura tomar sagrada, elongi ya Yesu devemos Masihi. ver a cara de Jesus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Proverbe Provérbios, chapitre 22 capítulo 22, verset nango 3. versículo 3. Tanga papa. Diz a palavra do Senhor: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Makomi elobi, l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont
punir. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Balobi nini yao? Falaram o que aqui? Bakomi nini? Balobi nini? Disseram o que? Kotanga te. Balobi nini? Falaram Bakomi o lobi quê? nini? O que é que a escritura diz? Kotanga te. Não leia. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Oh, makomi lobi. A escritura está a dizer: Moto oya prudent. uma pessoa prudente, Moto oyo ya ekenge. a pessoa que está, Amonaka mabe. ele vê o mal Pe abomba maka. e ele esconde-se. Est-ce que tu comprends malamu? Estás a entender bem? Parce que verso yo. Porque este verso, Eza na bato ebele. há muitas pessoas Batanga yango na erreur. andam a ler com erro. Omona azobi ke no te. Ele vai dizer, Makomi lobi. a escritura diz, L'homme prudent o homem prudente voit le mal vê o mal de loin de longe et il se cache. e ele esconde. Est-ce que makomi lobi de loin? A escritura está a falar de longe. Le loin ça ba na nzambe ebele balobla yango bo. Hoje muitos filhos de Deus falam isso. O mutama yele Ou a pessoa esperta amona ka musika. vê distante. Ezali kamba de loin te. Não é Mais questão de balobi olhar distante, amona ka mabe mas ele vê o mal et pe abomba maka. e ele esconde-se. Moto oyo ekenge. A pessoa prudente. Sikoyo motuna na ngeza boy. A minha pergunta é o Qui seguinte: est l'homme prudent? quem é o homem prudente? Qui est l'homme prudent? Quem é o homem prudente? L'homme prudent oyo Salomon azoloba. O homem prudente que Salomão está a C'est qui dizer l'homme prudent? é o homem prudente Oyo azomona mabe mus. que está a ver o mal Pe azobatama. e está a se esconder. Qui est l'homme prudent? Quem é o homem prudente? Alléluia. Amém. Tozwi makomi na mokanda na Genèse. Pega a escritura sagrada em Gênesis. Genèse Gênesis, chapitre 6, capítulo 6, verset 11 à 13. versículo 11 a 13. L'homme prudent eza moto oyo azomona mabe O homem prudente é o homem que está a ver o mal pe azobombama e está a se po esconder mabe wana para que aquele mal etendre ye te. não possa Po chegar a mabe ele. wana Para que aquele mal ekomela ye te. não chegue para ele. Etango amoni mabe Quando ele vê o mal, asali nini? ele faz o quê? Il faut abatama. Ele precisa se esconder. Mama Flora. Bayebisi yo Te disseram, na kwe wana ali no canto, babandi baza wana bazokaleba. há gatunos ali que estão a assaltar. Est-ce que okende ka nzela wana? Vais ir mesmo naquele caminho? Toko changer nzela. Ou vais trocar de caminho? Alléluia. Amém. Na kwe wana bazokaleba. Ali no canto, está a Bayebisi assaltar. yo. Te avisaram. Mais yo lobi non. Mas você disse não. Anga naza na nzambe. Eu tenho Deus, Nzamba kobatela ngai. Deus vai me proteger. Mais mutu aye ko isa nini? Mas Aye a ko pessoa intervenir yo. veio te avisar. Alléluia. Amém. Oh! Tanga makomi. Gênesis capítulo 6, versículo 11 a 13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Alléluia. Amém. Ah, maintenant on a une question. Qui est l'homme prudent? Quem é o homem prudente? L'homme prudent c'est qui? Como é o homem prudente? Oh, tu dois comprendre que l'homme prudent Estamos a entender que o homem c'est prudente Noé. é o Noé. Noé qui est l'homme prudent. Noé é o homem prudente. Ma combien lobby? A escritura está a dizer, Dans Genèse chapitre 6, Gênesis capítulo 6, 11 à 13. 11 a 13, Ma combien lobby? a escritura diz, Samba moni mabe na mokili. Deus viu o mal no mundo. Amoni mabe na mokili. Viu o mal no mundo Et alingi aboma ezalaki moto. e quer matar o homem. Il faut aboma moto. Ele quer matar o Na homem banyama nyonso com tu. todos os animais. Mais Mas alobi na Noa disse a Noé asala masuwa para fazer um barco et Noa kota na masuwa. para Noé entrar neste barco.
et ye na libota na ye ele e a sua na família, bato nyonso bakondima e kokota. todas as pessoas que aceitaram entrar. Oyo tozo comprendre que Estamos a entender, Noah, Noé, qui est l'homme prudent, que é o homem prudente, oyo azomona mabe, que está a ver o mal, ezoya, está vindo. ezosenga il faut abatama. Ele tinha que se esconder. Or Noah faz un refuge. Noé tinha que procurar um Aluka refúgio, esika ko se réfugier. lugar para ele se To refugiar. comprendre que tolobela ki Nós entendemos que quando oyo eza falamos mon refuge. que é Mon a refuge. palavra refúgio, To comprendre que refuge nós entendemos que o refúgio ezali moto oyo aza menacé. é a pessoa que está sendo ameaçado, Moto oyo azali poursuivi. uma pessoa que está sendo perseguido. Nde moto wana azokima Essa pessoa está a fugir, akimi ata na ambassade. foge talvez numa Nde kuna embaixada. esika kei Ali onde ele vai, ake komi bombama. vai se Nde esconder. babengi yango refuge. É que se chama Oyo tozo refúgio. comprendre que Estamos a entender? Noah O Noé azosala masuwa, está a fazer o barco, azosala arche. está a fazer a arca. Pourquoi azosala arche? Por que está a fazer a arca? Parce que Porque il faut déluge. o dilúvio, Il faut mbule beta. chuva tinha que Il faut vir. mbule boma batu. A chuva tinha que Et matar Noah, pessoas. il faut à se réfugier. E Noé tinha que se Il faut refugiar. abatama. Devia se Et esconder pointe mabe comme la para que o yete. mal não chegasse a ele. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. On doit comprendre que Estamos a entender? Noah asali masuwa. Noé fez o barco, Asali masuwa. fez o barco Et pour akende ko bombama. para ir se Et esconder, pour akende ko batama. para ir se Et esconder, pour être kozwa o ezalaki vie. para encontrar a sua vida. Donc on comprendre que Estamos a entender? arche Noah A arca de Noé ezalaki refuge. era o refúgio. Alléluia. Amém. Arche Noah A arca de Noé ezalaki refuge. era refúgio. Refuge à Noah. Refúgio de Noé. Oh, arche à Noah A arca de Noé ezalaki abri. era um abrigo. Oh, arche à Noah A arca de Noé ezalaki repos. era um Oh, repouso. arche à Noah A arca de Noé ezalaki sécurité. era segurança. Oh, arche à A Noah arca de Noé. ezalaki bouclier. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Est-ce que vous comprenez malade? Estás a entender bem? Arche à Noah A arca de Noé ezalaki bouclier. Ezalaki repos. era um repouso Et pour na mabe para o mal o ezoya que estava a vir. délige. O dilúvio O ezokoya que está a vir pour na koya koboma. para matar. Alléluia. Amém. Oh, Nzambe, Deus il faut aboma mokili. tinha que matar o mundo, Mais azoloba na Noah. mas está dizendo a Noé Asala masuwa para fazer a pour arca, se sauver. para se salvar, Ye pe na libota na ye. ele e a sua família, Na bato nyonso com tu todas as pessoas bakondimela ye que vão acreditar bakoyoka nele, ye. vão ouvir ele ebongo bakobikisama. e vão ser salvos. Oh, tu comprendre que Estamos a entender? mai A água. ya déluge A água do nde dilúvio eza koya koboma. está a vir matar. Pourquoi mai eza koya koboma? Por que é que está a vir matar? Siko mai ya déluge ezoboma A água do dilúvio está a matar. ezali nini? É o quê? Alléluia. Amém. Mai ya déluge ezoboma eza nini? A água do dilúvio que está a matar é o quê? Ba aigle baza te. Não há águias aqui. Toza na enseignement. Estamos no ensinamento. Ezosenga na biso motuna. Se é necessário uma Yo pergunta, motuna podes perguntar. pour to comprendre malamu. Nós compreendermos. Oh, tu comprendre que Estamos a entender? déluge O dilúvio ezali mai. é a água. Mai o eza koya A água que está a vir pona koboma. para matar. Oh, mai yango Essa mesma água ezali parole. é a C'est palavra. la parole qui É a tue. palavra. Liloba o ezopima. A palavra que está a Oh, sair. mai yango Essa mesma c'est água la loi. é a lei. Parce que la Bible dit Porque a Bíblia está que dizendo la loi tue. que a lei Aleluia. veio. Amém. Oh, mai A água eza la parole. é a palavra. Eza liloba. É a Oh, palavra. liloba. A palavra Oh, eza koya kobima. que está a vir C'est la sair loi. é a Oh, la lei. loi. A lei Epesaki mobeko te. não deu, La loi epesaki mobeko, epesaki vite. a lei não deu a vida. Parce que na mobeko Porque na lei, ezalaki soki osali mabe se você fizer o mal, babomi yo. também te matam. La loi tue. Mobeko ezoboma. A lei está a matar. Mobeko ezoboma. A lei está a matar. Oh, tu comprendre que Estamos a entender? Arche, A arca c'est la ville de refuge. é a cidade de refúgio. Alléluia. Amém. Arche, c'est la ville de refuge. A arca é a cidade de refúgio.
esika moto azokota, onde a pessoa está a entrar, esika Noa azokota, onde Noé está a entrar, yango ezolongola é que está a tirar, oyo ezalaki kufa, que é a morte, yango eza sécurité, que é a eza segurança. kopona kosécuriser Está a vir para dar po ete segurança, vie ezala, para a vida po ete existir, bomoi ezala. para a vida existir. Alléluia. Amém. Sikoyo E agora? banani bakotaki na arche? Quais são os que entraram na arca? Banani bakotaki na arche? Quais são os que entraram na arca? Noé na família na banyama. Noé, sua família e os animais. Alléluia. Amém. Noé na família na banyama. Noé, a sua família e os animais. Ya ok. Na kati ya masuwa Dentro do barco ekotaki Noé entraram Noé plus mwasi na ye. com a sua mulher. Esali combien? Fez quanto? Bana na ye misato 3 filhos dele na basi na bango misato. com as 3 esposas. Esali combien? Fez quanto? Hein? Esali oui? Fez Total 8. 8. Oh, tu comprendre que Estamos a entender. pendant ma bezalaki, Durante o mal pendant que existir, Nzambe azozwa kanda, quando Deus está a se irar epo aboma mokili. para destruir o Bato mundo, bazalaki ebele, as pessoas eram muitos. mais na kati ya arche, Mas dentro da arca, kaka bato 8 bakotaki. só 8 pessoas entraram. Oh, soki tozotala bien tozocomprendre malamu. Se estamos a ver bem e compreender bem, Oh, chiffre 8. o número 8, Chiffre 8. o número 8, Pourquoi Nzambe azobikisa 15 te? por que Deus não está a salvar 15? Pourquoi azobikisa 20 te? Por que não está a salvar 20? Mais 8 personnes. Mas simplesmente 8 Or, le pessoas. chiffre O 8 número 8 est représenté está a representar chiffre ya circoncision. que é o número da circuncisão. Alléluia. Amém. Et ça chiffre ya circoncision. É o número da circuncisão. Est-ce que tozo simba? Estamos a pegar. Pour nous seguir une question, il faut répondre. Se eu perguntar, tens que responder. Alléluia. Kokota na kati ya ville Entrar dentro da cidade ya refuge. de refúgio. Na kota na kati ya ville de refuge. Entrando na cidade de refúgio, Il faut oser la circoncis. você deve ser circuncidado. Alléluia. Amém. Il faut oser la circoncis. Deve ser circuncidado. Chiffre 8. O número 8 Et la circoncision. está nos mostrar a On doit incircuncisão. comprendre que Estamos a compreender moto moko que uma pessoa oyo ezali Noé que é Noé azo sauver 7 personnes. está a salvar 7 pessoas. Alléluia. Amém. Oh, Noah Noé azo représenter l'image à l'éternel. está a representar a imagem do Oyo aza Eterno koya que está et vindo pona kobikisa para salvar, oyo ezali kaka 7 personnes. que é simplesmente 7 pessoas. Tozomona 7 personnes Estamos a ver 7 pessoas, bana Noah misatu 3 filhos de Noé, basi na bango misatu 3 esposas do filho de Noé na mama na bango e a mãe deles. 7 personnes. 7 pessoas. Or le chiffre 7, O número 7, le chiffre 7 o número 7 ils ont représenté vai representar le chiffre de repos. o número de Ils repouso. ont représenté Vai representar Christ. Jesus, Il faut aya deve vir, qu'on sauver ce qui est l'église. deve vir salvar a sua igreja. Aleluia. Amém. Il faut Jésaïa Jesus et deve pour vir aya qu'on sauver para salvar ce qui est l'église. o que é a sua Qui est le igreja. 7 chiffres. Número 7. Le chiffre 7. O número 7. Ce qu'on suit ma commune mokanda na Apocalypse. Se pegar a escritura Chapitre de Apocalipse, nango 1 no seu verset 19 capítulo à 20. 19 a 20. On doit comprendre que Estamos a entender? il faut circoncision. Deve existir a circuncisão. Moto oyo azobikisama. A pessoa que está sendo Moto salva, oyo faz la circoncis. essa pessoa deve ser circuncidado. C'est ça le chiffre 8. É o número 8. Oh, mosala ya circoncision O trabalho da circuncisão ezali kolongola partie oyo eza inutile na nzoto ya mutu. é tirar a parte inútil no corpo da Partie pessoa. oyo eza inutile. A parte que não tem Partie oyo importância. eza nango na ntina te. A parte que não há valor. E yango fo balongola na nzoto ya É mutu. que devem tirar no corpo da Oh, tozo pessoa. comprendre que Estamos a entender? circoncis, A circuncisão. circoncision A circuncisão ezosalama na ciseau. está a ser feita com tesoura. Alléluia. Amém. Circoncision A circuncisão ezosalama na ciseau. está a ser feita com Oh, tesoura. tozo comprendre Estamos a entender? partie inutile A parte oyo inútil bazolongola que estão a tirar c'est les œuvres du chair. são as obras da Misala ya carne. nzoto. As obras da Misala ya carne. nzoto.
As obras da oyo carne. ezosenga fo balongola Que é necessário lelo eza na bana retirar. nzambe ebele Hoje, muitos baza filhos de non Deus circoncis são não bana na nzambe circuncidados. ebele Muitos filhos de tozokende Deus église estamos aí à mais toza igreja, non mas circoncis não somos tozosala circuncidados. mosala na nzambe Estamos a fazer mais o trabalho toza de Deus, non circoncis mas somos não tozoyembela circuncidados. nzambe Estamos a mais cantar toza para non Deus, circoncis mas não somos circuncidados. baparti inutile Há ti eza kati partes na biso que não vale a pena estão dentro de Alléluia. nós. Amém. Alléluia. Amém. Baparti inutile Partes que não eza kati valem na biso estão dentro or de les nós. parties inutiles A parte ce sont inútil les œuvres de chair são as or obras les da œuvres carne. de chair As obras da ezali carne kindumba é a prostituição, ezali moyibi é roubar, ezaki ndoki é a ezali feitiçaria, kokosela bato é makambo mentir coisas às kotonga mpe pessoas, koswana fofocar e misala discutir. mabe As mais obras, omona moto vai ver pessoas, mosali na nzambe servo de Deus, mais incirconcis mas é incircuncidado. kosaka na bana nzambe É kocola brincar com as bana crianças, nzambe falar mal do filho de Deus, kosente bana nzambe começar a engravidar filhos de Deus. bamusicien Os músicos, tozoyembela nzambe estamos a cantar para tozoteya Deus, nzambe estamos a pregar a Deus, tozoteya estamos a oyo pregar nzambe apesi kati na biso o que Deus deu para mais nós. omona vi na biso ya Mas vai ver musicien na nossa vida, changement eza te não há mudança. vie ya bamusicien Vida do músico, changement eza te não há mudança. parole eza te Não há palavra. tokoya enseignement Não tolingi queremos komaloba na nzambe te não queremos a palavra vi de na Deus. biso kaka ndenge wana Nossa vida é simplesmente assim. kolingaka pambapamba Sempre gostar, kosala conquistar, makambo ezanga ntina fazer coisas que não prestam. incirconcis or Incircuncidado. l'église d'aujourd'hui A igreja il de faut hoje. ezala alléluia Deve ser circuncidado. alléluia Amém. il faut longola partie inutile Deve tirar a parte la que não é partie importante. inutile As partes que não ezosenga fo prestam. longola É necessário você tirar les œuvres misala as obras da carne. koyiba Roubar, likuta kutu koloba te mentir até não se burla fala. d'or Grande mais burlador. mikolo nyonso na église ozali Mas todos os dias estás na igreja. na biloko na kati ya église koyiba Até as coisas na igreja estás a roubar. kindumba balingi kotika te Prostituição não quer deixar. retraite mpe kozanga mpe te Também nas orações não estás a faltar. bagene ebele Muito jejum. bangombe kutu koloba te No monte até não se okenda koluka fala. nini na ngomba Vai se procurar o que no monte? ngomba nini okenda